Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao OrganizaCast 04. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, com o Vinícius. Ele foi primeiro colocado no concurso da Polícia Federal para Perito Criminal Federal Área 2, de Engenharia Elétrica. Então seja muito bem-vindo ao OrganizaCast, Vinícius. Fala, professor, tudo bem? Obrigado pelo convite. Já agradeço de antemão o Organiza por toda a ajuda que ele me deu nessa jornada. Bacana, Vinícius. É um prazer ter aqui, né? A gente vai compartilhar um pouquinho da sua jornada para a gente passar também para os outros alunos que ainda estão na caminhada, né? Como que foi a sua jornada que pode refletir, inclusive, no estudo deles, né? Então, primeiramente, eu queria saber, né, para que você se apresentasse, umas informações suas, de onde que você é. Então, você pode se apresentar aí para a galera. Tá? Então, como você já disse, meu nome é Vinícius Lagrota. Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Me formei em 2015. Logo depois de formado, eu já emendei no mestrado e finalizei o meu mestrado em 2017. E quando eu finalizei o meu mestrado, vamos dizer que eu estava em busca de oportunidades, né? Eu não sabia se eu queria partir para um doutorado, não sabia se eu queria partir para o mercado privado, e acabou que eu não fiz nenhum dos dois de forma imediata, né? Eu fui para um dos concursos, né? Então, logo que eu terminei o mestrado, eu prestei, vamos dizer assim, o meu primeiro concurso público em que eu parei para estudar de forma firme, assim, de forma bem dedicada, né? Eu tinha prestado alguns concursos públicos anteriormente, tinha tentado Petrobras, mas não tinha em nenhum momento me dedicado, vamos dizer, exclusivamente para isso. E assim que eu terminei o meu mestrado, eu dediquei alguns meses para realizar o concurso público e consegui ser aprovado nesse concurso, que é o cargo que eu estou hoje, e hoje então eu trabalho como engenheiro na parte do governo, na parte federal do governo. Perfeito. E como é que foi essa girada de chave, assim, de você falar assim: "Não, agora eu vou começar a estudar para concurso público"? Você tem algum parente, algum familiar que é concurseiro? Ou foi como é que foi essa descoberta dos concursos públicos? Porque geralmente tem uma demora aí, né, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu comecei a estudar para concurso com 30 anos de idade. Eu entrevistei o Railson, que ele é professor aqui do Organiza, e ele começou a estudar com 21 anos durante a faculdade. Isso a gente está tentando identificar, né, qual que é o momento que as pessoas giram a chavinha, né, vou estudar para concursos públicos. É uma decisão muito importante, muda toda a vida, né, mas geralmente tem um despertar para os concursos. Como é que foi essa sua transição para concurso? Esse o exemplo veio de casa. A minha mãe, ela é concursada do TJMG, e o meu tio também. Os dois são concursados. Também tenho outros parentes concursados também, mas os mais próximos são eles. A minha tia também, minha madrinha, ela é concursada, ela é professora na UF. Então, assim, essa cultura do estudo, na minha vida foi sempre muito presente. Então, sempre vi meus pais estudando, eu cresci vendo eles fazendo faculdade, então para mim foi uma coisa muito natural. E, assim, eu não tinha a pretensão de fazer concurso até eu terminar meu mestrado, e eu comecei a procurar, eu trabalhava, quando eu terminei o mestrado, eu trabalhava numa startup, já não estava me satisfazendo o quanto que eu recebia, o que eu queria para minha vida. Então, nesse momento, eu decidi que eu ia largar a empresa que eu estava trabalhando, e eu ia também tinha acabado o mestrado, então eu ia ter um tempo livre ali para estudar. E com base nos exemplos de casa, minha mãe obviamente me incentivou, falou: "Olha, eu acho que esse é o caminho mesmo, a gente te dá todo o suporte que você precisa", então fui privilegiado nesse ponto, né. Então, aí veio a primeira oportunidade, e aí eu dediquei firme, eu estudava, como eu comecei a estudar no pós-edital já, basicamente eu fazia isso o dia inteiro, de 8 até a minha mente não aguentar mais. E ia direto, confesso que foi um estudo com uma estratégia muito ruim, e isso é uma coisa interessante que eu até tinha pensado assim: "Cara, isso eu preciso mencionar". O nível dos concursos, ou melhor, o nível do concurseiro tem aumentado muito. Quando eu estudei lá em 2018,
Eu estudei sem estratégia, eu estudei, de forma ineficiente, eu não tinha um direcionamento muito adequado, até porque também não existia nenhum cursinho na época, então era muito cada um por si, acho que quem tinha uma melhor formação saía muito na frente, e eu acho que por isso que em pouco tempo eu consegui ser aprovado, porque eu fiz uma formação muito boa na faculdade, eu era muito dedicado, e eu tinha muito material, tinha, fontes de estudo mesmo, lembrando que em 2018 não tinha ChatGPT, né, então, era ainda mais difícil você abrir o que é concurso ou TEC e ter alguma resolução de exercício. Então, foi muito com base no que eu já tinha. Então, assim, entre aspas, um candidato menos preparado tinha mais chances de passar em um concurso público. Hoje em dia eu já vejo ao contrário. Essa minha preparação agora foi muito mais longa, muito mais extensa, e mesmo assim eu achei que foi mais difícil eu chegar no meu resultado, entendeu? Mas a lição dos dois que fica é que não tem atalho, né? Você precisa parar, estudar e se dedicar, não tem muito o que fazer. Ah, bacana. Você já adiantou uma pergunta que eu ia fazer, se você era um aluno dedicado lá na sua trajetória, ensino médio, na faculdade, ou se você era um aluno que só tirava 7 ali para passar, né, então você falou já que você era um aluno bem dedicado, né. Isso era É, já desde o no ensino médio, como é que era? Pois é, na escola, eu tinha minhas matérias, matemática, física, química, que eu ia muito bem, e aí eu tinha minhas outras matérias que eu tinha muita dificuldade, história, literatura, português, então eu sempre fui um cara muito de exatas. E isso no colégio eu comecei a perceber, quanto mais eu chegava perto do vestibular, né, eu percebia que eu era um cara totalmente de exatas, né. E no meu terceiro ano foi o vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, era aquele vestibular seriado, né, que você fazia no primeiro, segundo e terceiro ano, e no terceiro ano você já escolhia o curso, obviamente, né, que você pretendia, e as matérias já eram direcionadas para esse curso, então, eu tinha um peso de exatas muito grande. E ali foi onde que eu percebi mesmo que eu fiz a escolha certa. Então, eu fiz um terceiro ano muito bom, fiz um vestibular bom, consegui minha aprovação para engenharia elétrica, e aí que eu acho que foi a minha virada de chave, assim, eu não era um aluno exemplar no colégio, eu estudava e tal, tirava, eu era um aluno 7,5 ali no máximo, mas quando eu fui para a faculdade, realmente eu descobri que eu tinha muita facilidade com essa parte matemática e principalmente com a parte de engenharia. Aí foi onde que eu percebi, cara, eu tenho facilidade com isso aqui, e assim, eu digo que eu consegui aproveitar a minha faculdade assim, de uma forma muito boa, porque eu me dediquei, não me abdiquei de nada, eu jogava bola, participava da atlética da faculdade, é, gostava de tomar minha cervejinha depois dos jogos, mas ao mesmo tempo eu me dediquei na minha faculdade, sabe? Eu fiz uma boa faculdade, fiz minha iniciação científica bem feita, e isso foi muito importante. Fiz, a questão de você ter bons professores também para te guiar, te ajuda muito. Parece que não, né? Mas na hora que você chega ali numa hora de você fazer uma prova discursiva, toda aquela cobrança do seu orientador, te orientando, olha, não escreve assim, escreve assado, dessa forma, isso faz muita diferença. E isso eu percebi quando eu, principalmente, fiz o mestrado, né? E depois ainda eu fiz o doutorado, mas a gente chega depois desse ponto. Caramba, então temos um doutor aí, né. Bacana. E você acha que essa formação com qualidade, que depois você fez, né, mestrado, doutorado, isso também ajuda nos concursos públicos? Cara, eu acho muito, acho que ajuda muito. Assim, o mestrado, ele te ajuda muito você a crescer como pessoa, mas o doutorado, o salto é gigantesco. É uma cobrança muito alta, você precisa produzir resultados, é um período longo, você precisa. A questão da pesquisa, você precisa saber ler, você precisa saber colocar suas ideias no papel, você precisa ser claro nas suas ideias. Então, tudo isso, isso vai te influenciando. O seu raciocínio crítico é muito estimulado, então, eu acho que isso é muito importante para concurso público. Eu acho que o concurso público vai muito além de você ler a questão
e marcar certo ou errado, ou A, B, C, D e E. Você acha que ali o feeling do que a banca está te passando, o raciocínio crítico por trás do que a questão está te pedindo, é muito importante. Bacana. Então você fez, saiu da faculdade, né, foi fazer mestrado e depois doutorado. Isso tudo foi de 2019 para frente, é isso, Isso, né? em 2017, desculpa, final de 2017 eu terminei o meu mestrado, 2018 eu prestei o concurso público, né, e logo depois que eu prestei o concurso público e eu estava aprovado, eu me matriculei no doutorado. E comecei o doutorado, fiz o primeiro ano ainda em Juiz de Fora, porque estava naquela fase do concurso que você tem que entregar exames, etc. e tal. Então era um concurso longo, então tinha investigação social, várias etapas. E enquanto isso eu fui fazendo meu doutorado. E na hora que chegou a hora de eu vir para Brasília para assumir, para ser nomeado, né, para tomar posse, eu conversei com o meu orientador e falei, olha, estou indo para Brasília, você gostaria que eu continuasse o doutorado à distância? Ele falou, não, vamos continuar e tal. Então, vamos embora. Então, eu fiquei mais 4 anos aqui em Brasília, fazendo doutorado, e aí acabou que pegou o período de pandemia, né? Então, durante o período de pandemia, eu trabalhava de casa, e aí eu consegui adiantar bastante a questão do meu doutorado, e eu fui terminar o doutorado só em 2023, quando eu já tinha 4 anos de cargo, né? Então, foi um período longo, assim. Né, não é da noite para o dia, né, que você se Não, torna um doutor aí, né. não. Ah, bacana. E, você agora foi aprovado, né, no concurso da Polícia Federal. Você tinha essa vontade de trabalhar na Polícia Federal ou como é que foi? Em que momento que você pensou nesse concurso exatamente? Cara, a questão da Polícia Federal acho que surgiu muito depois que eu virei concursado, na verdade. Quando você, trata muito ou quando você está nesse meio, né, no meio do governo, dentro do executivo ali, do executivo federal, você começa a perceber a força que os órgãos têm, como eles se portam. Então isso foi me chamando muita atenção na Polícia Federal, que é um órgão muito forte, é um órgão que tem muito respeito, tem um trabalho muito interessante. Então, acho que foram uma contribuição de várias coisas que foram chegando, me dando mais vontade a cada vez mais a tentar esse cargo é, que eu fiz o concurso, né? A questão da perícia. Então, assim, é, não foi um fator só, foram diversos fatores e foi juntando todas essas peças que eu percebi que eu acho que era por aí o caminho, e eu acho que o Igor teve muita participação nisso, que ele me contou um pouco lá como é que é o trabalho, etc. e tal. E aí foi me estimulando cada vez mais a prestar o concurso. Ah, bacana. Então a gente vai chegar nessa parte do concurso da Polícia Federal, mas aí eu queria fazer o inverso aqui, né, vamos de trás para frente para a gente pegar os últimos eventos aqui do concurso, né. Então, eu lembro que a gente entrou em contato com você para, né, pra gente fazer essa entrevista, e você falou, né: "Vamos esperar o TAF", né, o TAF, depois o TAF, passando o TAF tá tudo certo. E como é que foi aí? O TAF foi esse final de semana, né. E aí, foi tudo Foi. certo? Como é que foi a preparação para o TAF? Cara, foi com muita emoção. Faltando umas 3 semanas para o TAF, eu tive uma pequena contusão na panturrilha, então eu estava com bastante dificuldade para correr, estava correndo com bastante dor. Mas não tinha muito o que fazer, né? Eu falei: "Cara, vamos correr em cima da dor, vamos superar esse problema aí". E faltando agora na semana passada, na quarta da semana passada, novamente a dor voltou muito forte, tipo, era o meu último treino antes do TAF. E, cara, tipo assim, acho que eu sofri uma pressão emocional muito maior do que eu sofri para fazer a prova, por exemplo. A prova eu fui fazer super tranquilo, mas para o TAF eu estava, assim, realmente num estado psicológico bem, vamos dizer assim, abalado, né? Porque eu estava lesionado, vamos dizer assim, não estava 100%, né? Então eu estava com bastante receio, assim. Ainda calhou da gente cair numa pista aqui em Brasília que não estava em boas condições, né? Era uma brita, então você pisava, você afundava um pouco o pé. E conforme, assim, vamos voltar do início, né? Fiz as barras sem problema,
fiz o salto sem problema, fiz a natação super tranquilo, e aí chegou na hora da corrida, né, aí eu falei: "Cara, chegou até aqui, vai ter que ir". Aí a gente foi correr exatamente meio-dia, pra ser mais exato era 11h51, estava fazendo por volta de 31 graus, e a umidade relativa aqui em Brasília devia estar por volta de 15% para menos. Caraca, Então estava muito seco. Então, eu estava preparado para fazer a corrida, mas ali, né, nesse tempo, naquele estado de pista, a pista subindo poeira, você já se começa a passar mil coisas na sua cabeça, né. Então, joguei uma água na cabeça, molhei a boca e fui. Até chegar na linha de partida, eu já estava com a boca seca e com a cabeça seca, né. Aí eu falei: "Vamos embora". Comecei a corrida, chegou no meio, a panturrilha começou a falar que estava doendo, eu falei: "Vai ficar doendo". Chegando na última volta, já estava doendo muito, mas eu estava com um tempo de folga. Fiz a última volta arrastada ali, consegui fazer meu tempo ainda sobrando uns 30 segundos, mas aí deu tudo certo, cara. Cheguei no final, foi aquele alívio. Aí fiquei uns 2 dias sem andar, mas agora já tá voltando ao normal. aí depois se resolve, né, depois da aprovação você É, isso aí. vai atrás, né, do fisioterapeuta aí. Pois é. Eu estava com fisioterapeuta antes, estava Uhum. com personal, estava com preparador físico, então por causa toda essa questão, estava com preparação psicológica também, estava fazendo terapia para ajudar a descarregar toda essa tensão, né. Então nutricionista, então foi toda uma equipe que estava por trás aí para me ajudar nessa etapa. Não dá para economizar, né, nessa etapa, Não, né. não é a hora. É, É um exatamente. cargo importante que vai mudar toda a sua vida, com certeza, né, então eu acredito Uhum, que você colocou o esforço necessário, né. com certeza. E sobre toda essa preparação ainda com vários profissionais, né, você tem alguma coisa, a ressaltar sobre isso, né? Qual que é a importância disso realmente, né, para um candidato? Porque às vezes, assim, a gente acaba, orientando algum aluno ou outro, né, que sofre muito de ansiedade, a gente fala: "Olha, procura uma ajuda profissional", né. E aí você, né, um concurso que envolve um TAF, envolve muito mais, né, de outros É, profissionais, né. Então, com certeza. se puder falar um pouquinho sobre a importância, né, de ter profissionais, né, acompanhando essas etapas aí, seria bacana. Pô, acho que é fundamental, cara. Eu acho que eu vou até citar o nome das pessoas aqui em forma de agradecimento, né. Então, assim que eu terminei a prova, eu falei: "Cara, eu acho que eu tenho uma boa chance de ir para o TAF". Então, eu já estava treinando antes, com um profissional, o William, ele já estava me ajudando, porque eu me sentia preparado e eu falava com ele: "Olha, eu acho que eu vou para esse TAF, hein, antes de fazer a prova, eu acho que eu vou para o TAF". Aí ele: "Então vamos nos preparar". Então eu comecei a preparação com ele. Aí assim que eu saí da prova, eu falei: "Cara, eu vou para o TAF". Aí a gente intensificou a preparação, aí eu comecei com a nutricionista, a Isadora, e eu também comecei a me preparar fisicamente com um grupo de corrida, lá do professor David, do mestre do TAF, que também foi muito importante para mim, acho que me incentivou, vi outras pessoas também passando por essas questões, né. E mais recentemente agora, quando, acho que eu precisava dessa ajuda psicológica mesmo, com essa questão das lesões, eu também, comecei a frequentar umas sessões de psicologia com a Isabela. Então foram, acho que esses profissionais que deram todo o suporte, e fora o suporte da minha esposa, que era o mais importante, que além de esposa era professora também, depois a gente chega nessa etapa também. Ah, bacana. Tem apoio da família aí também então, né, É. isso é importante. Mas bacana, então superado aí essa etapa do TAF, o Vinícius aceitou fazer a entrevista, né, então, muito bacana saber, cara, que, né, tudo certo e como é que foi essa sua trajetória, né, não foi fácil, mas que bom que deu tudo certo. E, você falou que você saiu da prova, objetiva e da discursiva lá, já com uma confiança muito grande que você iria para o TAF. Então você saiu ali praticamente já, né, você fez uma boa prova com certeza, né. Então essa Uhum. sensação, né, foi real aí no dia da prova? Como é que foi? Você já estava esperando essa primeira posição? Não, a primeira posição definitivamente não, né, eram 936 candidatos, eu tinha, alguma esperança de ter a prova corrigida, né. Assim, quando eu olhei a prova, assim, a primeira coisa que eu faço é olho a discursiva, né. Dei uma olhada,
Ao um primeiro olhar, assim, eu não estava entendendo muito o que estava pedindo ali. Aí eu fui, dei uma investigada maior, tinha algumas dicas na questão. Eu acho que isso é um ponto que o meu background de engenharia me ajudou bastante, assim, de toda essa formação da graduação até o doutorado, de ter a calma ali, o pensamento crítico, de entender o que a banca está querendo que você responda. Então, as próprias alternativas da banca direcionaram a minha resposta. E aí, na hora que eu entendi o que a questão pedia, aí eu falei, cara, eu sei responder isso aqui. Então, agora eu preciso me concentrar na prova e vamos lá. E aí, eu fui fazendo a prova, fiz a parte de português relativamente tranquila. Diria que talvez é um dos meus pontos fracos, ou o meu maior ponto fraco, mas fui legal. Fiz uma boa prova de direito também. A parte de criminalística ali também fui bem, acho que o material da organização foi muito certeiro nesse ponto. E chegou a parte de raciocínio lógico também, que eu fui tranquilo. Aí eu faço a prova na ordem, não vou direto. E assim, eu vou fazendo a prova e eu tenho para mim assim uma técnica, né, que eu marco certo ou errado, só que eu marco um número do lado que é o meu grau de certeza. Então eu boto um com pouco grau de certeza e 2 com alto grau de certeza. Então eu vou C2 ou C1 para certo, é um ou é 2 para errado, ou deixo em branco, que é uma questão que eu não tenho nem ideia. Fiz essa primeira etapa, aí fui para a segunda etapa da parte discursiva. E acho que essa parte foi um desafio bem maior, porque tinham muitas matérias que fugiam um pouco da zona de conforto do pessoal da elétrica, né? Que é a parte de processamento de imagens, processamento de vídeo, inteligência artificial, são conteúdos novos em concursos, e acredito que para quase todos os candidatos da parte de engenharia elétrica. Então, não tinha muita confiança, tinha estudado bastante, mas não tinha muita confiança. E fui nessa técnica de C1, C2, E1, E2. E cheguei no final da prova e, bom, fiz uma revisada para trás e constatei que eu tinha me ferrado. Que eu não ia conseguir nada com aquela quantidade de questão que eu tinha marcado. E Você aí, lembra a quando eu. quantidade? Cara, eu não lembro, mas tinha facilmente umas 30, 35 em branco. Aí eu falei, tá, calma. Vamos marcar todas as E2 e C2. Passei pro cartão, aí vi que tinha essas 30 e poucas em branco. Aí eu falei, olha, pensei comigo mesmo, agora eu tô numa posição confortável, porque se eu não marcar, eu tô eliminado. Então, não, eu já tenho. Então, vou marcar todas as E1s e C1s. E marquei todas. Chegou no final da prova, ficou umas 10 em branco, acho que um pouquinho mais. Aí eu marquei mais algumas ali, que eu até costumo brincar com o meu companheiro de estudo, que a gente, depois eu também conto melhor essa história, com o Felipe Facina, que falava com ele, olha, se tá dando mole, marca. Aí eu fui e marquei mais algumas questões, e falei, olha, tá bom, acho que as que ficaram aqui realmente eu não vou saber. E, bom, aí fui para discursiva, fiz a discursiva, assim, bem tranquilo, consegui desenvolver ali o que eu sabia mesmo da discursiva. E, bom, terminei a prova ali, faltando uns 10, 15 minutos, revisei tudo bonitinho, fechei, bom, fui embora. Aí saí da prova, né? Discuti um pouco com o pessoal, percebi que eu estava dentro ali do que o pessoal estava falando, né? Principalmente a discursiva, tinha acertado ali as palavras-chave e tal. Vim para casa, comparei com o gabarito que o Igor tinha feito ali, né? Aí tinha dado alguma coisa assim também interessante. Falei, então, bom, beleza, vamos esperar até terça-feira até sair a nota, né? O gabarito, né? E aí eu já deixei o Excel todo prontinho, né? Aí o dia que saiu a, a... Ah, não, e antes disso eu botei a minha nota no olho na vaga, né? E aí eu tava em terceiro, se não me engano, em terceiro.
Só que assim, toda hora mudava muito o gabarito, né? Engenharia, principalmente elétrica, é complicado. Poucas pessoas, então uma pessoa bota, já muda o gabarito inteiro. Então eu ficava ali variando entre terceiro, sexto, cheguei até a ficar, acho que segundo, primeiro, mas era aquele gabarito que o Olho na Vaga faz com base no que as outras pessoas marcaram, né? Então não tinha nada muito confiável ali. Eu falei, cara, acho que eu fui bem, mas deve ter ficado aqui entre os 10 primeiros. E aí veio o gabarito, o primeiro gabarito oficial, né, o provisório, e aí corrigi, e aí eu vi que eu tinha feito 50, comecei corrigindo primeiro, estava corrigindo quase junto com o Igor ali no WhatsApp, aí eu vi que eu tinha feito 52, se eu não me engano, nas específicas. Eu falei, pô, fui bem, vou passar dos 85. Aí nas básicas eu não tinha ido tão bem, tirei 26, se eu não me engano, aí eu fiquei com 78 na provisória, né? Coloquei lá no Olho na Vaga, e aí eu falei, beleza, tá aqui em primeiro, mas daqui a pouco alguém passa, né? E aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e eu fui lá ficando em primeiro, né? E o segundo colocado com 77 pontos no Olho na Vaga. Aí eu falei, cara, tá muito aqui na rabeira, né? Tá complicado. E, pô, vamos esperar, e aí até que veio o gabarito definitivo, né? Eu fiz os meus recursos, eu ganhei mais 3 pontos. Acabou que o segundo colocado chegou a me passar, mas foi eliminado na discursiva, né? Então Eliminado? ele foi eliminado, ele tirou 9,88, se não me engano. Nossa, por pouco. Aí infelizmente ele foi eliminado, eu fiquei em primeiro. Eu já estava na frente dele, né? Mas ele acabou sendo eliminado. Aí acabou o Leonardo indo para segundo. E, bom, aí veio a notícia, assim, de que realmente eu tinha ficado em primeiro, e aí veio aquele negócio, já veio na minha cabeça, caramba, tem que fazer TAF. O primeiro pensamento foi, tenho que me preparar para o TAF de forma mais intensa. Eu acho que foi essa trajetória aí. E aí, desses dias ali que você colocou no olho da vaga, né, estava ali em primeiro, até sair realmente o resultado, a confirmação que você estava em primeiro, você então já estava quase seguro, né? E no dia que confirmou, como é que foi olhar o resultado? Alguém te avisou? Você que, colocou em ordem aquele resultado da Sebrasp lá, que é uma bagunça? É, assim, eu já tinha expectativa de ficar em primeiro. Ah, as expectativas são criadas, né? Não tem jeito. Você está em primeiro no Olho na Vaga, você espera ficar em primeiro. Mas eu estava assim, dentro de mim, falando, cara, ficar entre os 3 primeiros ali já é um resultado aceitável. Assim, porque o Olho na Vaga tinha 56 notas enviadas, né? São 936 candidatos, né? A gente sabe que o algoritmo do Olho na Vaga é muito bom, mas ele estava lá, né? Você vai ficar entre primeiro e segundo. Mas, pô, é uma vaga, né, cara? Então tem que ser primeiro, não tem muito o que fazer. Aí eu falei, cara, vamos segurar a emoção aí, mas aí na hora que veio, assim, foi até o pessoal no grupo no Telegram nosso lá, do Organiza, que falou, ó, saiu. Aí eu já saí correndo, eu já tinha deixado tudo preparadinho já, só fui botando a nota da galera, assim. Aí fiz Assim, na hora que eu bati o olho, assim, eu já percebi que as minhas notas, somando as duas, né, a objetiva e a discursiva, eu acho que não teria ninguém como me passar. Até porque a elétrica ali eram só 11 para ampla concorrência, né? Então dava para fazer no olho ali. Então era rápido. Então, rapidamente ali eu vi, eu falei, olha, acho que eu tô em primeiro, acho que eu tô em primeiro. Aí fui fazendo as continhas ali, aí confirmei que realmente eu tinha ficado em primeiro. Aí até que acabou que a minha margem para o segundo foi maior, porque o segundo foi eliminado, né? O terceiro virou o segundo. Então teve até uma margem relativamente grande ali, de 7 pontos, se não me engano. Então, aí eu fiquei mais tranquilo, entendeu? Ah, bacana. O concurseiro, né, sonha com esse dia, né, de olhar lá um nomezinho em primeiro lugar, né. E aí foi comemorar com a família, com a esposa, como é que foi a Não, aí deu, tipo, 2 minutos que eu tinha conseguido fazer, meu WhatsApp já começou a bombar. Falei, cara, como é que as pessoas são tão rápidas? O pessoal já falando, caramba, lá, vi seu nome, sei lá o que e tal. Aí eu falei, pô, a minha estratégia era manter em segredo. A minha estratégia era só contar para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para minha esposa e só. A estratégia foi por água abaixo nos primeiros 2 minutos, né? Aí, aí, bom, depois foi, assim, um período, assim, um dia, né, para relaxar um pouco, né?
comemorar um pouco aquela vitória parcial no dia seguinte já focar direto no TAF, porque não tinha como esperar muita coisa, né. É, o concurso da Polícia Federal tem isso, né, que são várias etapas, inclusive agora você vai entrar no curso de formação, né, tem tudo isso ainda para passar, né, para realmente ficar tranquilo lá trabalhando depois, né. Mas É, já é uma grande vitória, né, isso é inegável. sim. É um feito muito grande, né, um curso com uma vaga, no caso de elétrica, né. Nós estávamos esperando aí um pouco mais de vagas, né, tanto para Uhum. engenharia civil também que, só veio 2 vagas, né. Então, um concurso muito apertado aí, que não tinha muita chance, né. Ou era em Pois é. primeiro, né, ou ficaria de fora, né. Tomara que chamem mais candidatos no decorrer do Sim, concurso. sim. E como é que foi sua nota na discursiva? Que você falou que conseguiu desenvolver bem, né. Você chegou a fazer recurso na discursiva também, ou como é que foi? É, a minha nota foi eu tirei 15,30 e poucos, né, vale 20, né. Uhum. Eh, eu vi a nota do pessoal de outras áreas, eles tudo o pessoal tirando 17, 18. A minha nota ainda foi a segunda melhor da elétrica, teve só uma pessoa que tirou mais que eu, que tirou 16 e pouco. Então assim, não era um tema muito trivial, não era muito fácil, tinha bastante coisinhas ali, que é uma questão de filtros com dentro de amplificadores, né, então não era uma questão muito trivial. Então eu tirei essa nota, 15, acho que foi 36, alguma coisa assim. Eu entrei com recurso, pedi 1,5 ponto a mais e pedi para tirarem os meus erros de português. Eles me tiraram, acho que 2 ou 3 erros por não entender minha letra mesmo. Na correria ali da prova, você acaba fazendo emenda o tio no A, no O, e foi basicamente isso. Aí, dos 3 erros que eu pedi para eles anularam 2, então eu ganhei, acho que 0,4 pontos, alguma coisa assim. Aí subi para 15,80 e poucos minha nota. Então, assim, o ganho foi pouco, mas ainda bem que eu não precisava. Não fez muita diferença esse ganho de nota. Mas assim, eu achei que foi uma nota justa, porque realmente eu respondi. E eu acho que foi também uma nota boa também, nesse assunto, que realmente acho que foi um assunto que pegou muita gente desprevenida, assim, acho que muita gente esperando cair talvez inteligência artificial, ou talvez processamento de imagem, que eram assuntos mais novos, e acabou caindo um assunto bem clássico, que no fundo é circuitos, né? E eu acho que o pessoal não conseguiu identificar muito bem ali como é que os filtros funcionavam dentro desse amplificador. Acho que foi o grande diferencial ali nessa questão. É, você falando que o segundo colocado, né, pelo todo o conhecimento que ele teve para fazer as básicas e também as específicas Exatamente. da prova objetiva, e aí não conseguir fazer a metade, né, da nota na discursiva, né, você vê que é um tema realmente complicado, né, porque a Exatamente. pessoa está ali na frente, ali, ela tem um conhecimento, né, dos Uhum. assuntos, né. Mas Exato. bacana. É muito bacana, assim, saber que você também tentou recurso no final. Acho que a gente sempre fala isso para os alunos, né, para tentarem até o fim. Enquanto tem Uhum. ponto ali para serem Exato. disputados sobre a mesa, você tem que tentar, né, até o fim. Bem bacana, você falou do seu TAF, do como é que foi o seu resultado, e no dia de prova ali, queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi o dia da sua prova. A prova foi à tarde, né? Você acordou Isso. cedo, revisou até o fim, ou já no sábado ali já não quis mais saber de estudar, conseguiu almoçar? Como é que estava o nervosismo ali para o dia da prova? Cara, eu sou o cara que vai usar até a última gota de suor ali, então eu acordei relativamente cedo no dia, né, descansei bastante, mas acho que devo ter acordado lá pelas 7h30, 8h. Aí tomei meu café e vim aqui para o meu resumo. Então eu tinha o meu resumo, né, tipo, devia ter umas, sei lá, 10, 12 páginas, fazia tudo no iPad, né, então eu só ia passando aqui, muita fórmula, né, muita questão de fórmula, umas questões teóricas ali também, uns pontos teóricos, principalmente da parte de inteligência artificial, processamento de imagem, uma parte bem mais teórica ali. Aí revisei tudo, a parte de processamento de áudio também, de codificação de áudio, deixei tudo bem fresco. Eu gosto se pudesse, eu entrava com o tablet até a minha carteira ali, até o último segundo, para ficar mais fresco possível na cabeça. Então, dei uma última revisada ali, aí almocei, tranquilo, e fui para a prova. Eu devo ter saído de casa umas 2 horas antes. Fui para a prova, aí minha esposa me deixou lá para não ter que preocupar com o carro e tal.
Entrei, aí encontrei o meu colega de estudo, o Felipe Facina, ele ia fazer na mesma sala que eu, e a gente ficou lá quase uma hora esperando, trocando ideia, até falando da matéria e tal, já um ajudando o outro ali. E aí, antes deu o horário, a gente entrou para a prova lá e, sim, foi bom. É sempre bom você ter alguém para você conversar ali. Eu acho que ajuda a distrair, passar o tempo também, te deixa menos tenso, né? Esse seu colega, ele é da sua vida aí ou foi durante os estudos que você conheceu ele? Então, o Facina, ele estudou com a gente na Organiza também. Acabou que a gente coincidiu as férias nas últimas 3 semanas. Eu tirei férias do trabalho, e ele também tirou férias, então a gente estudou todos os dias das nossas férias, a gente estudou junto na parte da tarde. A gente cumpriu os cronogramas do Organiza pela manhã, principalmente da parte geral, e na parte da tarde aqui a gente foi trocando ideia, estudando, fazendo questão discursiva, um ajudando o outro. Então, cara, ele foi um parceiro de estudo excelente, fantástico, assim, me ajudou muito. A gente se ajudou, né? Infelizmente, ele não conseguiu ser aprovado no certame, mas, cara, ele é um cara sensacional e já já vai conseguir a aprovação dele também. Legal, também é um estudo muito robusto, né, uma grande prova, e isso até permite, né, você conseguir uma preparação para outro concurso, né. Porque o Com nível de certeza. informação que você leva, né, de um concurso desse, realmente é Sim, muito com grande, né. certeza. Uhum. Então bacana. E agora voltando um pouquinho mais no tempo, eu queria que você contasse como é que foi essa trajetória de preparação para esse concurso, né, desde o dia que você decidiu: "Não, eu vou estudar para PF", né, até o dia da sua prova, como é que foi essa sua jornada de estudos? Então começou basicamente lá, acho que em dezembro de 2023. Agora o dia exato eu não vou lembrar, mas foi o dia 20 e poucos de dezembro, eu lembro direitinho. Eu estava sentado no sofá, tinha conversado com a minha esposa, tinha sentado com ela: "Olha, acho que é isso que eu quero, então vamos embora". Então ela me apoiou, e aí eu mandei mensagem para o Igor, e aí troquei uma ideia com o Igor. Ele falou: "Ó, então vamos começar, já temos todo o cronograma pronto, não tem previsão de edital, não tem previsão de quando vai sair essa prova, mas vamos começar do edital passado, a gente já sabe o caminho que você vai ter que trilhar, e vamos começar". E aí, rapidamente eu fui cumprindo os primeiros a parte básica, né, a parte de circuitos elétricos, dispositivos eletrônicos, eletrônica digital. E aí o Igor foi falando: "Olha, pega firme, cara, você tem capacidade, eh você está se destacando aqui do pessoal, você tem um índice de acerto muito alto, então vai firme, cara, não desiste não". E Você aí ele entrou foi no me Rota da Aprovação, né, que é o foi, é um projeto que tu organiza que você faz a base, né, de engenharia elétrica. exato. A gente tem esse mesmo nome na civil também, Rota da Aprovação, na engenharia civil, e tem Rota da Aprovação em engenharia elétrica, né, só pra gente, explicar para o pessoal que está ouvindo a gente. Tem gente que acompanha a gente, né, mas não está dentro dos projetos, né, então e quando sai um concurso, né, um edital, a gente faz um projeto nomeação para aquele concurso, né, que foi o caso da Polícia Federal, que mais à frente Uhum. o Vinícius migrou, né. Mas então no início você Isso. entrou lá no Rota, né. Isso, foi lá no Rota, e aí eu fui cumprindo as matérias, básicas, assim, que a gente esperava que viesse no edital, né, que a gente tinha mais certeza. E fui evoluindo bastante, cara. O grupo no Telegram me ajudou demais, que tinha muita questão antiga. É engraçado, né, que 2023 o ChatGPT não estava tão bom assim, entendeu? Então, não era qualquer questão que você colocava lá que ele resolvia, igual tá hoje, assim, bem mais avançado, né. Então, o grupo fez uma diferença, assim, gigantesca, e nem se fala, então, todo o direcionamento, né? Para quem não sabe, o Rota, você, por exemplo, você começou lá circuitos elétricos, você abre, primeira aula normalmente é um diagnóstico, para você ver ali como é que você está na matéria, e segunda aula já tem um direcionamento ali: olha, capítulo tal, livro tal, estudar isso. Depois isso, estuda isso, faz essa lista de exercício, revisa, e assim por diante. Todas as listas ali já prontas para a gente fazer. Isso é uma mão na roda gigantesco para a gente conseguir acelerar principalmente esse processo inicial, né, do estudo, para você avançar mais rápido no estudo. E aí eu consegui avançar bem rápido, né? E
Bom, fiquei basicamente nesse ciclo, assim, até estranho falar assim, cara, foi mais de um ano nisso, né? Se eu comecei em 2023, dezembro, o edital foi sair agora, se eu não me engano, em maio, né, de 2025, não tenho certeza. Então foi todo esse período só estudando pelo Rota, avançando nas matérias. E aí, quando eu cheguei no final do edital, assim, eu tinha fechado, sei lá, 90% do último edital. Saiu o edital da PF, um pouco surpresa, né? Acho que ninguém estava esperando por agora. O pessoal estava esperando mais agora para o final do ano, né? Ninguém estava esperando lá para o primeiro semestre. E saiu e veio aquela surpresa, né? O edital veio, principalmente para elétrica, extremamente mexido. Diria que 50% ali de conteúdo novo. E aí bateu aquele desespero, né? Falei, caramba, estudei eletromagnetismo, telefonia fixa, um monte de coisa à toa, né? Mas nada é à toa na sua vida, né? Mas nenhum estudo é à toa, né? Mas a gente, falei, cara, perdi um tempão, mas não tinha como ninguém saber, e todo mundo estava no mesmo barco que eu, e eu já tinha estudado 50% do edital. Falei, cara, vamos embora. E aí o Organiza entrou de novo, aí que começou, né, a reta final do Organiza. E aí, rapidamente, a equipe foi provendo os materiais que faltavam, né? Então, o Igor falava assim, olha, comecem por aqui, que a gente está terminando esse tópico, a gente já vai inicializar o outro tópico, enquanto vocês fazem esse. E eu fui seguindo exatamente, assim, a ordem que o Organiza foi colocando os materiais. Teve um material que a gente gastou muito tempo, foi processamento de imagem, era um livro muito extenso, era uma matéria assim um pouco mais pesada assim para quem não tinha visto. E ali já estava, acho que nem sei se deu 3 meses de edital aberto, né? Mas um mês foi só nisso. E aí já começou a bater aquele desespero, né? Estava chegando a prova, ainda faltava muita coisa para cumprir, mas aí eu fui, cara, vamos seguir o planejamento. A gente seguiu o planejamento, a gente conseguiu avançar em outras áreas mais rápido. E o Organiza sempre mandando para a gente as listas para a gente fazer, e foi nesse ritmo. E a coisa que o Igor mais falou foi não negligencie as básicas. As básicas valem a mesma quantidade de pontos que as específicas. Então, a gente tinha toda semana, cara, eu não vou recordar exatamente, mas eram mais de 500 questões da básica que a gente fazia, se não me engano. Era muita questão das básicas. E isso consumia muito tempo, mas era para consumir muito tempo mesmo, né? Era importante. Né? E eu acho que isso foi muito importante na minha aprovação, assim. Não que eu tenha ido muito bem nas básicas, mas se eu não tivesse feito isso, eu ia ter ido muito pior, e isso ia com certeza prejudicar a minha aprovação. Né? Então, e aí foi chegando, né, cada vez mais perto da prova, e nessas últimas 3 semanas eu dei uma intensificada muito forte. Fiquei estudando quando estava de férias, estudava a parte da manhã, parte da tarde, revisava à noite, às vezes à noite também fazia questões discursivas, fiz simulados, os que organiza mandou para gente, busquei fazer simulados também, principalmente das básicas, aonde eu achava na internet, também tentava simular algumas coisas com inteligência artificial, e, pô, foi muita questão que eu fiz. Acho que de engenharia, assim, cara, basicamente zerei quase todas as listas que tinha lá, assim, de refazer listas 4 ou 5 vezes. Então, foi muito repetição, errar, corrigir, refazer. Acho que isso foi essencial. E acho que tem um ponto, assim, que para quem está estudando um edital muito longo e vai demorar muito tempo estudando, é não deixar de revisar as matérias que você já estudou. Então, por exemplo, circuitos elétricos foi a primeira matéria que eu estudei. Se eu não tivesse estudado circuitos elétricos e ficasse, sei lá, 4 meses sem depois revisar essa matéria, eu ia ter que estudar circuitos elétricos de novo. Então, eu adotava uma estratégia que eu tinha o meu período de revisão e toda vez que eu terminava uma matéria, ela entrava no meu ciclo de revisão. E, por exemplo, assim, terminei circuitos elétricos. Então, toda semana, ao menos uma vez na semana, eu dava uma lida no meu resumo bem resumido de circuitos elétricos e fazia 10 questões de circuitos elétricos.
E eu fiz isso, durante todo esse período. Eu acho que isso foi fundamental também para eu não precisar ficar perdendo tempo em voltando em outras matérias que eu já tinha estudado. Era uma pergunta que eu ia fazer para você, já adiantando, então, sua forma de revisar, né. Então, você está falando aí que pelo menos uma vez por semana você tinha um momento de revisar as disciplinas que você estava estudando, é isso, né? Isso acho que foi um dos pontos chaves da aprovação foi isso, se eu não tivesse feito isso, eu acho que rapidamente eu sou um cara que esqueço conteúdo muito rápido. Então e eu acho que isso é a natureza humana, né, você não está vendo, o seu cérebro entende que você não precisa mais daquilo e ele descarta. Então, eh, como eu revisava a matéria, eu acabava olhando: "Olha, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui", às vezes eu não precisava nem de ler o conteúdo, eu só sabia que tinha aquele assunto, que aquele assunto já refrescava na minha memória o que que se tratava aquilo. Às vezes eu percebi que numa questão eu precisava de aprofundar um pouquinho ou revisar um pouquinho melhor, eu parava, revisava e voltava. E acaba que num longo período você vai acabar passando por aquilo várias vezes e cada vez menos você precisa revisar, entendeu? E aí cada vez mais foi ficando cada vez mais rápido esse tipo de revisão, fazer os exercícios de revisão. Então foi cada vez mais mecânico assim fazer isso. E isso me trazia uma sensação de que eu estava evoluindo, né? E não era só uma sensação, né? Era uma realidade. Que eu estava ali, realmente, olha, estou fixando esse assunto, eu não estou esquecendo esse assunto, e vai te trazendo confiança, né? Bacana. A gente tem muita, assim, certeza que o rota, né, por exemplo, você fez o rota, ele se o conteúdo do edital viesse exatamente como você estava estudando, esse o pós-edital ia ser praticamente uma revisão, né, ele ia ser toda uma revisão, né. Com Como ele veio um certeza. pouco diferente, você teve que fazer algumas adaptações e estudar alguns Uhum. conteúdos novos, né. Mas Exato. é muito bacana saber dessa sua trajetória de estudos, porque foi exatamente o que a Isabela, que foi a primeira colocada em Uhum. engenharia civil, ela fez. Ela também entrou no Rota, fez o Rota de civil, né, fez a base de civil. Quando saiu o edital, ela praticamente revisou. E na civil, o edital ele veio praticamente o mesmo, né, então teve esse acerto também, né. Então, é muito bacana saber, né, que a nossa metodologia que a gente está colocando realmente está funcionando e deu somente, né, primeiro lugar, engenharia elétrica e engenharia civil, então bacana demais saber disso. E eu queria saber sobre a discursiva, você começou a escrever discursivas durante a sua trajetória de estudos também, ou você contou com o conhecimento que você estava obtendo nas objetivas e foi escrever lá uma discursiva no dia, assim, na sorte? E acho que isso é um erro, que não pode ser cometido por um candidato que está preparado. Você não precisa acertar a discursiva que vai cair, mas você precisa saber como você vai formular a sua resposta. E para isso você só vai descobrir se você fizer. Você precisa entender como você funciona melhor. Então, eu fiz algumas discursivas ao longo da minha preparação, mas mais recentemente, nessas últimas 3 semanas, eu devo ter feito umas 7, 8 discursivas. Eu inventava, a gente inventava mesmo, eu peguei de todas as provas da PF assim, que fazia sentido para mim, é, refiz, peguei de outros concursos também que fazia sentido, inventei discursivas. E você vai vendo que a primeira vez, a primeira discursiva é difícil de sair, ela sai quadrada, você não tem ideia do tamanho da sua resposta, você não tem ideia do tempo, você não tem ideia do que você vai fazer. Aí a segunda já melhora, a terceira já melhora. E eu tava com essa insegurança, antes da prova, assim, umas 2 semanas antes da prova, eu tava com essa insegurança discursiva, e eu até comentava com o Facina, que eu falava com ele, cara, se a discursiva vier tranquilo, vai dar bom. Aí, aí, mas eu estava um pouco com receoso com a questão da discursiva. E aí eu comecei a fazer discursiva. Eu falei, cara, vamos fazer aqui uma discursiva de inteligência artificial. Aí você vai fazendo, pô, saiu. Vamos fazer uma discursiva agora de circuitos. Pô, saiu. Uma de dispositivos eletrônicos. Saiu. Vamos fazer uma de digital que saiu. Aí você começa a ver que, cara, tá ali na sua cabeça. Você só precisa saber transferir aquilo para o papel de uma forma organizada e clara. Então, pelo menos para mim, eu percebo que eu preciso olhar a questão, ler ela ali, mentalizar um pouquinho e fazer um esquemático. Eu não preciso escrever a questão inteira, mas eu preciso fazer um esquemático do que eu quero responder em cada um dos tópicos. E dali você basicamente já tem que saber na sua cabeça, dividir mais ou menos quantas linhas você vai gastar para cada letra,
E já ir se programando ali conforme você vai escrevendo, se você tem que é, aumentar um pouquinho ali o que você está falando, né? Você tem que discorrer um pouco mais, ou se você vai ter que ser mais sucinto, e ali você vai chegando. E na minha prova, por exemplo, eu gastei as 30 linhas exatamente, porque eu fui controlando ali exatamente o quanto que eu precisava de escrever para deixar minhas ideias claras e bem claras ali no papel mesmo, né? E conseguiu fazer um rascunho antes ou foi direto para a folha definitiva? Não, eu fiz o rascunho antes de fazer assim, quando eu olhei, abri a prova, olhei a discussiva, falei, cara, isso aqui eu já sei que é isso, já sei que é isso, já fui escrevendo algumas coisas. Aí, pô, eu falei, cara, isso aqui já tá tranquilo, que se faltar tempo eu consigo fazer essa discursiva rápido. Acabou que chegou no final da prova, tinha um tempo legal, então aí eu abri um pouquinho mais meus pontos, né? Muito para você não ter que ficar escrevendo e riscando, né? Acontece de você escrever e errar ali e tal, mas é muito ruim para a banca ela ver que você riscou várias linhas ali, você perdeu espaço, né? Então para a banca isso não é legal. Então eu consegui abrir bastante meus pontos ali, formulei até algumas frases assim que eu queria que ficasse no texto. E aí eu consegui fazer, eu errei só uma vez, assim, que tive que riscar mesmo, não teve jeito. Mas foi só uma palavra, então ficou bem limpo, assim, a folha de resposta. A gente sabe que tem alguns concursos que, dependendo do tempo, né, disponível e o número de questões, né, que você precisa desenvolver, o candidato tem que começar a treinar até para colocar na folha definitiva de uma vez só, né. Eu já tive algumas Uhum. situações que eu passei, que eu tive que fazer isso, e realmente na hora ele dá muito nervosismo, né. Faz só um Exato, brainstorming e vai direto para a folha, porque o tempo tá chegando, né, tá chegando o fim da prova exatamente. e não tem para onde correr, né. Uhum, E, acho que a gente passou aqui, né, um pouquinho sobre a sua preparação de modo geral. Então você falou, né, que você seguiu exatamente o que foi proposto no Rota, você fez alguns simulados, né. E aqui no Organiza a gente tem algumas outras coisas que a gente oferece, né, mentorias, né, e também tem o plantão de dúvidas. Você chegou a usar esses serviços aqui do Organiza ou você só focou bastante em fazer questões ali e mais simulados? eu participei, vou confessar que não era muito frequente, porque como eu trabalhava, né, então enquanto eu estava estudando, meu tempo era bem escasso, às vezes eu estava até trabalhando quando estava rolando a mentoria ou as dúvidas, e então eu usava mais o Telegram, né, que o pessoal usa para tirar as dúvidas, né. Então o Telegram eu usei muito, sempre tinha professores lá para ajudar a gente a resolver. Acho que foi assim, vamos dizer, o serviço assim do Organiza que eu mais usei foi a questão do Telegram. Mas a questão da mentoria e do plantão de dúvidas, eu não consegui frequentar o quanto que eu queria. Entendeu? Então eu tinha que mais perturbar o Igor no privado mesmo, para ele me ajudar. Praticamente uma mentoria, né, porque, a gente tem um mentor individual também no Organiza, né. Uhum, Além das mentorias em grupo, né. Então, a gente acredita muito nisso aqui no Organiza, independente se é elétrica, se é civil, né, a gente coloca um material, né, o conteúdo, uhum, muita questão, né, questão pra caramba aqui, o aluno que entra aqui faz muita questão mesmo. E, além disso, a gente também acredita na motivação, né, o alinhamento do estudo por meio das mentorias, né, tirar as dúvidas, simular, né, e as revisões, né, sempre é muito importante. Esse conjunto todo, né, acaba fazendo, um sentido ali no final, né. Mas bacana que uhum. você conseguiu aproveitar bem aí o serviço que a gente colocou para você, né, e, né, Sim, acho que a prova, né, maior que isso, você conquistou o primeiro lugar, então a gente está muito satisfeito que o projeto funciona, né, acho que é a com maior certeza. prova disso, né, a gente está sempre atento a isso. Tá tendo resultado, né, como é que estão os alunos, né. Se não tá tendo resultado, a gente vai ter que ajustar, mas, os resultados estão acontecendo, né. No nosso ficou o primeiro, o terceiro e, se eu não me engano, o sexto ou o quinto da Organiza, né. Então não foi só o primeiro, né. Então, Perfeito. Vamos aguardar a nomeação deles, que vai vir futuramente, aí a com gente chama certeza aqui vai para vir. entrevistar também, né. Não, bacana demais. Na civil também a gente conseguiu colocar 6, se eu não me engano, ou 7 entre os 12 primeiros, então a gente ficou feliz demais com o resultado, né. Então, é muito bacana, né, saber que está funcionando. Então seu depoimento aí valida muito, né. E você chegou a abrir mão de algumas coisas para estudar? Você praticava exercícios físicos tinha que praticar por causa do TAF, né, mas que coisas que você teve que abrir mão para estudar? Cara, eu acho que, quem fala que estuda para concurso público e não abre mão de nada, ou não está estudando para concurso público ou é mentiroso.
Não tem jeito, você tem que botar esse projeto como uma coisa mais importante para você naquele momento, senão isso não vai se concretizar. Porque se você não fizer isso, vão ter outras pessoas que vão fazer, né? Então, claro, eu não abri mão da minha parte de atividade física, porque, como você disse, precisava para o concurso, e acho que ninguém deveria, mesmo que não tivesse um TAF, acho que ninguém deveria abrir mão da saúde, porque também influencia na saúde mental, a saúde física vai influenciar diretamente na saúde mental. Então, acho que é um momento de você descontrair e tal. Pode ser qualquer atividade física que você faça. Isso vai te ajudar você a dar pelo menos aliviar a tensão um pouco, né? Mas, com certeza, assim, momentos em família eu tive que abrir mão. Por exemplo, meus pais não moram aqui, no meio do ano, eles sempre vêm me visitar, normalmente no início e meio do ano. Esse meio do ano eles não vieram, porque eu estava focado estudando para o concurso, né? Então eu falei com eles, olha, esse ano, esse meio de ano não tem como. Aí eles, não, tudo bem, você tem que focar aí nos seus objetivos, e aí depois a gente compensa essas coisas depois, né? Com a minha esposa foi a mesma coisa, né? Eu acho que mudou um pouco os momentos, né? A Larissa, ela é professora também no Organiza, né? Então, ela que me ajudava com a parte de direito, principalmente nessa reta final. É, Ela que perdia a paciência comigo o tempo todo, porque eu não sabia nada de direito mesmo. É, e aí ela que me ajudou muito nesse momento, então acabou que o nosso momento, em vez de ser um momento de relaxamento, de relaxar, né, foi mais um momento de estudos, né? Então mudou um pouco a forma com que a gente interagia nesse período, né? Mas ela também é do meio e ela entende isso, né? Foi a pessoa que mais me apoiou, foi a pessoa mais importante nesse processo todo. Então, ela também abriu mão de muita coisa, assim como eu, ela também abriu mão de muita coisa. Essa vitória também vamos dizer assim, que é 50% meu e 50% dela. Então, eu acho que ela abriu mão de muita coisa e a gente teve que abrir mão de sair com os amigos, de talvez sair aí para relaxar um pouco, para estudar, para descansar também. Então, sim, cara, tem que abrir mão, não tem jeito, mas a recompensa vem depois, né? Bacana. Você falando, eu tô lembrando muito também da entrevista com a Isabela, porque ela também teve a ajuda do marido dela, né, e ela também, uma coincidência, ela começou a estudar também em dezembro, né, e é uma característica que eu tô reparando, é uma característica de quem realmente está decidido a mudar de vida, né, começar até antes do ano novo. Porque a galera Uhum. fica, né, postergando geralmente, né, falar: "Ah, não, vai final do ano, Natal, Ano Novo, depois eu começo". Mas gente, começando em dezembro, você ganha um mês na frente dos outros, né. Então muito bacana, assim, são algumas coincidências aí da sua história e da dela, né. Sim, E com certeza o apoio da família também é muito importante, né, nessa etapa, né. é E fundamental, cara. bacana demais saber disso. E o seu estudo, assim, você estudava de forma livre ou você tinha metas diárias de mínimo de horas para cumprir? Eh, tinha essas coisas bem específicas ou era mais solto? Eu tinha a minha grade de estudos, né? Então tinha a minha grade com a parte de revisão, é, é, o que eu ia estudar naquele dia, a parte básica que eu ia estudar. Eu tinha também, aí a parte da noite, normalmente eu utilizava para fazer o avançar nas matérias. E aí acho que uma dica também, eu acho que a Isabela falou isso também, eu assisti o podcast dela, que eu acho que ela começou a estudar de manhã. E eu acho que isso foi uma virada de chave para mim. Eu consegui manejar o meu horário de trabalho e eu estava estudando, acordava bem cedo, assim, eu acordava tipo 5 e pouca, malhava e já voltava e estudava até tipo meio-dia. Então, normalmente eu estudava de 8 a meio-dia, mais ou menos. Almoçava e ia para o trabalho. E eu acho que isso foi uma virada de chave, foi muito importante, porque, cara, você depois de trabalhar voltar para casa para estudar, cara, sua cabeça não tá do mesmo jeito do que você estava de manhã. Então, assim, se você está como prioridade na sua vida esse momento, o seu concurso, eu acho que isso tem que ser a prioridade, isso tem que refletir, se possível, né, na prioridade no seu horário também. Assim, tem pessoas que falam, não sou bom de estudar de manhã, cara, mas provavelmente sua cabeça vai ser melhor de manhã do que de tarde. Cada um é cada um, mas no meu caso funcionou muito, essa
manejar o horário e começar a estudar de manhã. Isso me ajudou muito. E eu tinha uma grade, não era muito rígido com horários, eu tinha mais objetivos, mais metas, né? Então eu colocava ali que eu ia fazer tantos exercícios das básicas nessa matéria, ou eu ia ler essa parte do PDF, ou eu ia revisar essa matéria. Ia mais nesse esquema, né? Eu tinha ali na minha grade como se fossem os horários, mas eu não era tão rígido com os horários, eu era mais rígido com as metas. As metas, sim. Aí tudo que não conseguia cumprir durante a semana ficava para o final de semana, que já tinha várias metas no final de semana, mas acumulava para o final de semana. Então era mais na produtividade do que na quantidade horária, né? É, Essa questão também do estudo cedo, né? A gente fala assim que você acordando, né? Fazendo sua rotina ali matinal e aí tendo contato com o concurso logo de manhã, você vai respirar concurso público o dia inteiro, porque você já estudou aquilo, né? Então, realmente, chegar à noite cansado, né? Começar a estudar é totalmente diferente, né? De você já iniciar o dia estudando. Bacana. Mais exatamente. uma característica aí que a gente está mapeando aí dos primeiros colocados aí, essa característica de Já. estudar cedo. E você chegou a cometer alguma gafe, teve algum problema durante as provas ou estudo, alguma situação inusitada, passou alguma questão errada, aconteceu alguma coisa inusitada nos seus concursos? Nesse concurso, inclusive, uma das questões que eu passei para o gabarito, eu passei errado. Eu passei. Na verdade, era uma questão que eu não sabia, e eu ia deixar ela em branco. Então, eu tinha. Não me lembro o número da questão exato, mas, tipo, a 60 eu marquei, a 61 eu deixei em branco e marquei a 62. Aí acabei marcando a 62 na 61. Aí eu falei, putz, agora eu marquei. E botei lá na prova, né? Marquei na minha prova que eu ia levar para casa também. E depois continuei marcando normal, né? Acabou que eu acertei a questão. Acho que é a sorte também, né? A sorte tem que acompanhar também os esforços, né? Então, essa foi uma questão que eu me recordo bem assim, falei, cara, essa aqui, se eu acertar, vai ficar para a história. E acabou que eu acertei essa questão e foi até engraçado, né? Marcou errado e acertou ainda. Bacana. Você falou de um fator interessante que a gente sempre fala também, que é a sorte. Você acha que tem essa questão de sorte? Eu sempre acho que a sorte está envolvida de vir questões que eu tenho mais conhecimento, né? Eu acho que está ali o fator sorte. Mas você acha que tem sorte também com concurso público, uma parcela Eu corresponde à acho sorte? que tem, e eu acho que a função do candidato é minimizar a influência da sorte. A sorte ela vai estar lá, não tem jeito. É, Se você estudar pouco e der sorte, pode ser que você passe no concurso. Agora, se você estudar muito e der azar, pode ser que ainda você passe no concurso, porque você ainda está. Você minimizou ali a margem da sorte, entendeu? Então, cara, eu falo isso muito com a Larissa. Cara, é normal a sorte ter uma prova feita para você. Então, eu digo que no meu primeiro concurso foi uma prova feita para mim. Eu cheguei lá, um dia antes, meu pai me cantou uma questão, falou: Olha, você sabe isso aqui? Eu falei: Não. Ele me explicou. Meu pai é engenheiro também, né? Então, ele me explicou a questão caiu na prova. Então, eu falei: Cara, pô, foi uma prova feita para mim. E foi uma prova que eu tive sorte, porque eu não estava preparado. Já esse segundo concurso, não, eu estava preparado. Não acredito que eu tive sorte nem azar, eu tive sorte nessa questão, né? Mas acho que eu não tive sorte nem azar. Eu acho que eu consegui minimizar ao máximo ali o quanto a sorte poderia influenciar ali na prova. E acho que foi isso. Acho que quanto mais preparado você está, menos dependendo da sorte você vai estar. Acho que é bem simples assim. Bacana isso que você falou. Vou adotar nas minhas mentorias aqui com os alunos. Reduzir o fator sorte aí no máximo que puder, né? E aí, ligado um Exatamente. pouquinho à sorte, você tinha alguma superstição durante as provas? Usar roupa, a caneta da sorte, alguma coisa assim? Ou é livre disso aí? Não, não tinha nenhuma superstição. Eu sempre tenho um pouco o meu ritual da chegada, assim, chego, sento, respiro, dou uma olhada na prova, não saio apavorado, mas é mais um ritual, não uma superstição. A Larissa, por outro lado, tem as superstições dela, ela fez as superstições dela, então. Mas eu, pessoalmente, eu não tenho, não. Legal.
E essa questão também do ritual, acho que também é algo que a gente está observando que é comum também nos candidatos, né. Chegar tranquilo, respirar, né, cada um dentro da sua fé ali também, né, preparar alguma oração, enfim. Acho que é legal, né, o candidato ele está se sintonizando consigo mesmo, para colocar em prática ali, né, tudo que ele tem, eh, na cabeça ali, né, na memória de curto prazo, de longo prazo, né, colocar no papel. Então, bacana saber É. disso também. Essa parte do ritual, vamos dizer assim, te traz para uma zona de conforto, onde se você já repetiu esse ritual, você vai se sentir confortável ali de refazer aquilo, você vai se sentir numa zona de domínio ali, né. Eu estava fazendo uma análise de edital junto com a professora Laís, e aí ela falou sobre isso, né, que a gente estava discutindo lá um ponto do edital em que falava sobre levar alimentos, né, de levar um alimento num plaquinho, num plastiquinho, transparente, e aí, Uhum. pô, imagina você chegar na hora da prova sem ler o edital, com um pacote de bolacha lá, né, sem ser transparente, você vai ter que não vai poder nem fazer alimentação. Então você tinha feito uma programação, e aquilo já te tira do prumo ali um pouquinho, você já fica Sim, instável. Começa a bagunçar, né, quanto mais você, sim, começa a te tirar daquele estado que você tinha programado. Então, é importante que o aluno, né, saiba exatamente o que pode, o que não pode, e se preparar para aquele momento, né, para que seja o mais tranquilo possível dentro de tudo aquilo que ele planejou, né, para aquele momento. E aí, com um estado mental tranquilo, ele vai conseguir, né, desenvolver uma prova, mais tranquila também. Então, bacana exatamente. saber, dessa parte também. E durante o estudo você tinha alguma tática diferente de estudo, tipo gravar a voz, colar papel na parede, alguma situação desse tipo, ou você é mais tradicional de fazer questão e ter você usava o tablet, né? Isso. Assim, eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu acho que não. Mas eu comecei a estudar, né, os meus concursos anteriores eu usava papel mesmo. Aí eu descobri que isso era muito ruim, eu não ia achar nada que eu queria, né, num papel depois. Não tinha o Ctrl F, né. Então eu comecei a usar um aplicativo similar ao Notion, mas ele chama Obsidian. Ele é bem parecido, assim, você consegue linkar ele é todo escrito em Markdown, você consegue fazer link entre matérias, você consegue organizar as coisas, é bem interessante ele. Só que eu comecei a perceber que conforme eu fui andando com o edital, começou a ficar muita coisa. E eu não conseguia mais revisar. Eu demorava, tipo, eu ia revisar circuitos elétricos, demorava 1 hora e meia, se eu quisesse fazer com calma. Isso não fazia sentido já, chegou um momento que não fazia sentido para mim. E aí, eu criei um documento no tablet, estava usando o Good Notes, que chamava Fórmulas. Então, eu tinha uma página para eu escrever tudo que eu queria daquela matéria. E aí eu comecei a escrever ali as fórmulas ou palavras-chaves, ou frases-chaves daquele, né, ou esquemas até. Por exemplo, inteligência artificial foi um pouco no esquema de mapa mental. Fazia do jeito que eu achava melhor ali daquela matéria. E acabou que aquilo virou o meu resumo base, porque eu não voltava mais no meu resumo grande, pelo tamanho, só quando era alguma coisa muito pontual, que eu precisava aprofundar. Então, eu só voltava nesse resumo maior quando aconteceu de eu errar ou não estar no meu resumo menor. E o meu resumo menor começou a ser uma revisão muito rápida, eu comecei a perceber que do meu resumo menor eu já conseguia linkar no meu resumo maior, e isso foi criando na minha cabeça, assim, os laços que eu precisava para eu conseguir decorar as coisas. E eu fui crescendo esse resumo, né? Então, toda a matéria que eu terminava, ao final da matéria, eu fazia esse resumo resumido, né, vamos dizer assim. Eu fazia primeiro o resumo no Obsidian e depois eu fazia esse resumo mais resumido. Eu gastava ali umas 3, 4 horas fazendo esse resumo pequeno. Mas até hoje, se você perguntar onde está tal fórmula, isso já se passaram quase 2 meses da prova, né? Eu te falo qual é a página e qual é o lugar da página que está essa fórmula, entendeu? Então isso fixou na minha cabeça de uma forma muito forte. Eu acho que isso foi muito importante assim na hora da prova para mim. Bacana escutar isso de você também, que é outra coisa que a gente sempre acaba orientando os alunos, que é sobre essa questão de você fazer um material muito grande, que ele se torna praticamente um elefante branco, ali, que você não É, consegue acessar ele, né? Então, ter essa parcimônia, né, nas no que você coloca nesse resumo, né?
é importante ter essa consciência, né. Eu vi que você está tomando água na garrafinha do organismo, como é que foi para ganhar essa garrafinha aí? Aqui, ó. Foi na sala secreta, há um bom tempo atrás que, o Igor e a Rafa criaram, aí a gente entrou na sala, e aí quem entrasse na sala já destravava o prêmio, que era a garrafinha. Aí Ah, o bacana, Igor lembro mandou dessa aqui parte. para casa, o Igor mora aqui em Brasília também, né, então a gente Uhum. dessa vez ele mandou, mas a gente já se encontrou algumas vezes aí para jogar a conversa fora aí. Ah, que bacana. E sobre o edital, né, o edital ele veio bem completo, né, parte básica, parte específica. Você chegou a fechar o edital 100%? 100% é uma palavra muito forte, né. Teve alguns tópicos, principalmente o tópico um, acho que era do 1.7 para frente, ou 1.8 para frente, que era uma parte de estatística muito pesada, e eu, assim, basicamente eu abandonei. Eu falei: "Cara, essa parte aqui, eu vou entender a teoria, e qualquer coisa fora da teoria eu não vou marcar, não vale a pena". Acabou que veio a teoria, acabou que eu marquei, mas eu não aprofundei nessa área, não fazia sentido. Eu acho que também. Eu, 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 eu penso muito com a cabeça dos outros candidatos também. Assim, cara, eu tenho que pensar contra o meu concorrente, né? No final das contas, o concurso público nada mais é que você fazer mais pontos que o seu concorrente, né? Então, será que o meu concorrente vai saber fazer isso aqui? Cara, uma parte de estatística muito pesada, matemática. Falei, cara, provavelmente ele não vai saber, eu não vou saber também, eu não vou gastar energia tentando acertar uma questão extremamente difícil, no, no qual eu corro o risco de errar uma fácil. Então, eu vou focar aqui nas questões fácil, médio e difícil, e deixa as extremamente difíceis para o pessoal tentar chutar e errar, não sei. Então, eu não fechei o edital completamente, mas foi uma questão estratégica. Também questão de tempo, assim, chegou na última semana, não queria mais ficar avançando com a matéria. Falei, cara, eu vou revisar, consolidar o que eu tenho aqui. Acho que eu tinha uma base muito boa, e eu não precisava mais ficar tentando aprofundar nas questões que provavelmente na hora da prova eu não ia ter nem confiança de marcar, né? Então, eu tentei otimizar meu tempo nesse sentido. Então, eu não fechei o edital completamente, não. E teve alguns tópicos, como foi um edital de última hora, vamos dizer assim, né? 50% do edital foi praticamente novo. Alguns pontos foi mais raso, não tinha muito jeito. Mas acabou também que, por ser uma primeira prova desse edital mais diferente, teve questões que não foram profundas também. Então, acho que eu estudei no nível correto ali. Cara, bacana demais saber disso, né, porque a gente é uma coisa que a gente sempre tenta orientar os alunos também nesse sentido, né, saber onde colocar o esforço. É, Mais uma frase que a gente fala: "O concurso público é um oceano, só que na profundidade de um dedo", né. Em alguns exatamente. pontos você precisa aprofundar, né, outros não, né. Então, realmente tem que saber onde colocar energia e muitas vezes até abrir mão de alguns pontos, né, que não tem E o eu custo-benefício adequado. acho que tem mais um ponto, e acho que é um pouco até da banca do Sebrasp. Você saber muito no Sebrasp, pode ser ruim para você, porque é uma questão certo ou errado. E, cara, toda questão certo ou errado, você consegue ali falar: "Cara, se eu olhar assim é de um jeito, se eu olhar assado é de outro jeito". Eu errei uma questão na prova, porque eu acho que eu sabia demais aquela matéria. E eu fui buscar coisas que não existiam naquela questão. Então, tipo, você acaba fugindo um pouco do escopo da questão, né. Então, o nível do estudo, ele tem que ser muito adequado. Eu acho que aí é muito importante você fazer questões da banca. Então é sempre, chegou ali no final, nos últimas semanas, cara, só questão da banca, porque, por exemplo, a gente sabe que FGV, questão de engenharia, ela aprofunda mais, são questões mais complexas, mais puxadas. Sebrasp costumam ser questões mais diretas ali. Então, fazer questões da FGV ali nessa reta final seria um erro muito grande. Não ia me gastar muito tempo, eu ia aprofundar em coisas que não precisavam, e ia acabar procurando coisas em questões que não existiam, né? Então, acho que essa questão é muito importante também. Nossa, perfeito, né, essa questão da banca, né, saber, né, o qual que é o perfil da sua banca que você está trabalhando, né, perfeito. Isso que você falou, né, do candidato que sabe demais, às vezes está até errando uma questão, é aquele famoso procurar pelo em ovo, né, o É, candidato fica exatamente. ali investigando tanto a questão que ele acaba errando, né.
Uhum. Então, é bacana também saber a sua opinião sobre isso, porque é algo que converge, né, que a gente sempre tem em mente aqui. E, Vinícius, queria saber de você, você aposentou a caneta? A gente tem aqui no Organiza a professora Laís, né, que ela era, agora está consultora do Senado, e a professora Rafa também, que também era perita, e agora está no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E aí queria saber de você, aposentou a caneta ou ainda pretende fazer algum concurso? Eu aposentei, mas eu já tinha aposentado antes também, entendeu? Então, bom, não tenho pretensão mais de fazer concurso, até saiu o concurso da Câmara agora, né, até tentador, assim, mas, cara, eu acho que, eh eu não fui só pela remuneração, né, da Polícia Federal, é claro que a gente vai pela remuneração, é um dos fatores, mas não foi só por isso, então eu acho que é um trabalho que eu gostaria de fazer, é uma carreira que eu gostaria de seguir, então, por hora, não tenho pretensão nenhuma de voltar a estudar, mas, nunca diga nunca, né, vai que depois a gente muda de ideia, mas eu acho É, que por hora não tenho pretensão não. concurseiro é assim mesmo, né, fala que encerrou, quando menos espera: "Ah, mas e se eu estudar para esse, né?". E a gente tá chegando quase no fim aqui, né, já estamos 1 hora e pouquinho aqui conversando. Eu queria saber se você acha que tem algum mito sobre concurso, que na sua opinião mais atrapalha os alunos do que ajuda, né. Sei lá, por exemplo, o pessoal fala: "Ah, concurso não é para mim", né, ou quanto mais estudo parece que eu não sei nada, alguma coisa, específica aí, né, que o pessoal sempre comenta, né, que acaba atrapalhando o aluno. Cara, tem vários, né. Essa questão de quanto mais você estuda, menos você sabe, na verdade é quanto mais você estuda, mais você percebe que tem coisa para você estudar, né. Então e isso eu acho assim, a pessoa que chega no concurso, ou uma semana antes do concurso e fala: "Cara, eu estou preparado, eu sei tudo, eu vou arrebentar", cara, você já está eliminado. O concurseiro que chega antes do concurso e está inseguro, mas que se preparou, falou: "Olha, fiz tudo que eu pude, me preparei, estudei, e conhece ali que realmente não sabe tudo do edital, cara, esse cara é o cara que está preparado para mim. Então ele acho que isso eu vejo bastante, sabe. Nunca fui para uma prova achando que, eh, tipo, sempre chegava na prova assim: "Pô, podia ter mais um mês, né". Então, o cara que chega na prova e fala assim: "Não, não podia ter mais um mês", cara, você acha que não vai dar certo para você não, é pouco provável. Mas o cara que chega na prova e fala: "Cara, eu precisava estudar mais", quer dizer que ele realmente ele tomou ciência do tamanho do problema, entendeu. Então acho que um primeiro passo é isso, você tem que entender o tamanho, do que você está lidando ali, e você, entender que, cara, é basicamente, quase impossível você fechar um edital inteiro na profundidade que você quer, cara, não tem como, você vai acabar esquecendo algum outro ponto, você vai sempre ter mais para aprofundar, você vai ser cara, você vai sempre conseguir se especializar mais, então não tem jeito. Então isso acho que essa questão do, eh, esse mito do concurso, eu acho que ele é falso, mas ele é verdadeiro em alguns pontos também, né. Eu acho que é o maior mito que eu achei de concurso. É um cobertor curto, né, puxa de um lado, vai faltar do outro e a gente vai sempre tentando fazer o nosso melhor, né, estudar, né, o máximo que a gente pode, mas é claro, com uma metodologia, né, com um processo ali para você cumprir, né. E eu acho que uma coisa importante, né, eu queria que você opinasse também sobre as métricas. Você metrificava a quantidade de acertos, tempo de estudo, quantas metas você estava avançando? Você acha que é importante metrificar o estudo? Eu era bem vidrado em métrica de acerto, isso eu era. Eu olhava bastante, assim, como é que estava indo minhas médias de acerto e tal, acompanhava qual que as matérias que estavam indo melhor, qual que estava indo pior. Por exemplo, eletrônica digital, que era a minha matéria que eu sou mais especialista, assim, minha média de acerto era, tipo, 97% líquido. Era muito difícil errar. Mas tinha outras matérias que minha média de acerto era para baixo de 70% também. As coisas vão se equilibrando, né. Então, eu gostava de metrificar, porque para mim, mostrava ali aonde que eu devia gastar mais esforço. Por exemplo, eletrônica digital, meu esforço era mínimo. Eu fazia quase as 10 questões por semana que eu tinha falado e pronto, não ficava, indo mais a fundo que isso.
Agora tinha outras matérias, por exemplo, inteligência artificial foi uma matéria que eu tive relativa dificuldade. Meu índice de acerto era baixo, então eu gastei bastante tempo e eu tive um bom resultado da prova. Porque, assim, e é importante você saber se você está bem naquela matéria ou não, porque na hora também você tem que saber se você vai chutar ou não. Entendeu? Então, assim, uma questão de eletrônica digital, se eu achar alguma coisa, eu vou chutar, porque a chance de eu acertar é muito grande, entendeu? Agora, uma matéria que eu não sou muito bom, não sei lá, direito, não chutei nenhuma questão de direito. Assim, cara, tem 70% de, de relativa confiança, eu ia, mas se eu não tivesse, eu falei, cara, não vale a pena. Então, é importante saber as métricas. Questão de métrica de tempo, eu acho que isso não diz muita coisa. Cada um tem o seu tempo de estudar, a sua velocidade de estudar, a sua eficiência no estudo. Então, eu posso estudar por, sei lá, 5 horas e você estudar por 1 hora e absorver muito mais conteúdo que eu. Eu posso ter ficado 5 horas no celular, 5 horas pausando, 5 horas olhando para o tempo. Então, acho que a métrica de tempo, para mim, não faz muito sentido. Mas a métrica de questão, se você faz questão de forma honesta, vamos dizer assim, né? Você não está olhando o gabarito nem nada, e isso está dizendo para você realmente como seus estudos estão avançando. Legal, é aquilo que a gente sempre fala, né, o que não é medido não pode ser melhorado, né, o que não é Exato. metrificado, a gente não consegue melhorar. Bacana. Agora, Vinícius, eu queria fazer uma pergunta aqui que vale R$ 1.000.000, hein. Se você estivesse começando hoje, o que que você faria? Qual que seria o seu passo a passo para você chegar preparado para uma prova desse nível que foi a prova da PF? Olha, por incrível que pareça, acho que eu mudaria muito pouco da minha preparação. É, não consigo imaginar assim num ponto muito. Eu acho que o ponto principal que eu mudaria seria ter começado a estudar pela manhã antes. Então, eu fiquei por volta de quase uns 8, 9 meses estudando depois do trabalho. E depois que eu passei para amanhã, minha produtividade mudou drasticamente. Mas em relação à forma que eu estudei, é, a ordem das coisas que eu estudei, o caminho que eu tomei, sempre considerando que eu sabe, o que eu tinha de informação na época, né? Eu acho que eu não mudaria quase, assim, muito pouco. Tanto que eu não mudei minha metodologia de estudo do início ao fim, fui com a mesma metodologia. Se você pegar assim, a forma que eu estudei, era muito parecida. Por exemplo, eu ia fazer questão. Uma coisa que eu sempre odiei foi fazer questão no computador. Eu pegava, abria o TeX, o filtro, imprimia o filtro em PDF, transferia para o meu iPad e fazia em cima das questões já. Então, tinha o PDF lá, a questão eu já fazia em cima, como se fosse na prova, entendeu? E acho que isso é legal fazer. É, você ficar só marcando certo e errado aqui na tela, eu acho que não é legal, porque cara, você precisa grifar, você precisa rabiscar a sua prova. Você precisa destacar os pontos. Se tem um não ali, o não ele muda todo o sentido da questão, né? Um exceto, alguma coisa assim. Você precisa marcar essas coisas na sua prova. Então, eu fui marcando conforme eu ia fazendo exercício, eu já tinha esse hábito. Então, acho que isso é uma coisa legal de fazer as questões no PDF, mas imprimindo a questão em si. E estudar de manhã. Acho que são coisas bem relevantes. E se tem uma coisa a mais que eu mudaria na minha preparação, seria ter estudado mais as básicas antes. Que eu comecei, o Igor ficava, você está estudando as básicas? Está estudando as básicas? Aí eu falo, tô, mas estava assim, devagar, né? Mas se eu pudesse, eu teria estudado um pouco mais de direito e português, que foi um pouco o que eu senti mais na prova. Ah, legal. E assim, você entrou aqui no Organiza, né, no final de 2023 e fez praticamente toda essa sua preparação para a PF aí, né, para aqui dentro do Organiza, né. Se você puder falar um pouquinho mais, né, o quanto que foi decisivo, né, a participação do Organiza, né, na sua aprovação. Já está caminhando aqui para o final, né, então vamos começar a encerrar aqui com essa pergunta um pouco mais direcionada à sua preparação aqui dentro do Organiza, né. Cara, eu achei o Organiza foi um diferencial, assim, gigantesco. Acho que, comparando o meu primeiro concurso com esse segundo, no qual o meu primeiro eu não tive nenhuma preparação e no segundo eu tive uma preparação adequada, eu me sentia no primeiro perdido, não sabia a profundidade,
com o que estudar, eu tinha que refazer todos os meus filtros, eu tinha que buscar material, eu tinha que, as dúvidas eu tinha que tirar sozinho, ou eu ficava com a dúvida, né? E tudo isso mudou na minha segunda preparação, né? No qual o Organiza me fornecia toda a trilha de estudos, muito bem direcionada, me fornecia as listas de exercício para adiantar minha vida, me fornecia apoio para tirar dúvidas, é, me fornecia toda essa orientação do que estudar, do que não estudar, da profundidade, é, e até também um senso de coletividade, assim, também, né? Tem outras pessoas que estão ali com você nisso, né? Você perguntar, cara, você está estudando nessa profundidade? Você já estudou isso? Como é que está seu ritmo? Cara, isso faz diferença. Você tá no meio, assim, perguntando para as pessoas. Você tá vendo que não é você está passando isso junto com outras pessoas, né? Você não está ali sozinho, né? Então, acho que essa preparação do organismo, assim, é fantástica. Bacana, bacana demais. E eu queria saber se você tem algum conselho aí, uma mensagem direta para um aluno, né, que está começando a estudar ou está no meio do percurso, né, que às vezes está batendo na trave, ele ainda não está conseguindo acertar o estudo dele, né? Se tiver alguma recomendação, alguma dica, um conselho, né, para esses ouvintes. Cara, eu acho que o conselho, assim, se dedique, abra mão do que você pode, assim, tenha em mente que se isso é realmente a sua prioridade agora, dê prioridade para isso, foque nos seus estudos. Eu digo muito assim que acho que é muito uma questão de quando você vai passar e não se você vai passar, né? Então, você precisa, se você está se dedicando, você está seguindo as orientações, está realizando os exercícios de forma adequada, cara, a sua hora vai chegar. É, às vezes é difícil falar isso, né? Que às vezes, pô, pode demorar, cara. Pode ser, o fator sorte pode não estar do seu lado em todas as provas, né? Mas, inevitavelmente, uma hora vai encaixar e você vai ter uma prova que é adequada para você, que você está preparado para ela e você vai conseguir a sua aprovação. Então, é, acho que a dedicação é a palavra-chave. Perfeito. Bem, Vinícius, a gente passou aí por praticamente aí toda a sua trajetória, né, lá do início, né, até da sua faculdade, seu mestrado, doutorado, seu cargo público, né, e agora a sua trajetória aqui dentro Organiza, o dia do TAF, o dia da prova, o dia do resultado. Faltou falar alguma coisa que você queira complementar de toda essa tua trajetória para conseguir esse primeiro lugar aí? Cara, acho que não. Acho que só queria aproveitar o espaço para os agradecimentos aqui. É, acho que, assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer minha esposa, que foi a pessoa que esteve do meu lado o tempo todo, esposa barra professora, né? É, então, ela, pô, me ajudou muito, foi a pessoa que me deu motivação, que segurou a barra nas horas difíceis, que puxou minha orelha na hora que precisava, que me ensinou. Então, em primeiro lugar, ela, acho que em segundo lugar, meus pais, pelo todo o exemplo que eles me deram dentro de casa e também por todos os exemplos que eles deram. O Organiza, cara, fantástico a preparação que o Organiza fez pra gente, a dedicação. A gente via que o edital ficou apertado, estava todo mundo trabalhando, tentando ajudar a gente, para a gente que a gente ficasse focado nos estudos, não precisasse procurar materiais fora ou fazer listas. Então, agradecimento especial, especialmente para o Igor, que foi aí o cara que estava puxando essa linha aí da parte da elétrica. E todo o pessoal que me ajudou também nessa preparação, né? Meu personal trainer, nutricionista, psicóloga, é, todas essas pessoas que tiveram comigo nesse momento aí. Cara, bacana demais saber da tua história. Eu aprendi muito aqui com o que você falou hoje, né, e sempre fazendo conexões, né, com os outros entrevistados, com a minha própria trajetória, né, então a gente vê que as histórias elas praticamente vão se Sim. repetindo, né. Então, Vinícius, parabéns demais por essa sua conquista, né, do primeiro lugar, né, na área 2 e para perito criminal federal da Polícia Federal. É um dos concursos mais desejados do país,
né, uma remuneração excelente. Então, parabéns demais por essa sua conquista. Eu agradeço a sua participação aqui, né, foi uma conversa muito bacana. E a gente sabe aqui que o caminho da aprovação, ele às vezes pode parecer um pouco distante, né, mas histórias e como a história do Vinícius provam que é possível, né, quando a gente tem um método, né, disciplina, muita disciplina, né, do Vinícius aí, confiança, né, e fé no processo, né, que uma hora sempre vai dar certo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção aí e até o próximo episódio do Organiza Cast. Valeu! Valeu, pessoal.